gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, mais uma vez para finalizar essa primeira semana de lives, né, do nosso projeto Quem Somos, né, que a gente está conhecendo a cada dia os nossos integrantes que fazem parte do grupo do Escritores de Fortal, né? Durante essa semana vocês puderam conhecer um pouquinho, né, do Dieguinho, um pouquinho do Rubens, um pouquinho do Tomás. E hoje nós vamos estar com o Vitor Tabosa. Daqui a pouquinho, uma live para vocês poderem conhecer melhor o nosso amigo Vitor e saber os projetos, saber um pouco mais sobre ele, sobre a escrita dele, ok? Durante esse mês de julho, nós estamos falando sobre os nossos colegas também em homenagem ao mês do escritor. Dia 25 agora de julho, a gente vai celebrar e homenagear o Dia Nacional do Escritor. Então, a gente teve essa ideia, né, esse projeto, para comemorar essa data tão especial, né, apresentar para vocês poderem conhecer melhor um pouquinho dos nossos integrantes, né? Durante todo esse mês vai ter um participante aqui do nosso coletivo sendo entrevistado, para vocês conhecerem melhor, né, os nossos integrantes que compõem o nosso coletivo. Boa noite. Eu tô de lado? Boa noite. A câmera tá... Qual está aqui? Botão. Tá bom. Acho que deu certo agora. Certo. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado Boa noite. pela noite, né? Durante essa semana nós tivemos alguns colegas do nosso grupo falando um pouquinho das suas experiências literárias e hoje a gente vai querer conhecer melhor um pouquinho do nosso colega Vitor Tabosa. Vai estar me apresentando, tá bom? E falando um pouco do nosso projeto de live, né? Quem somos, e aí a gente dá início à nossa entrevista, tá bom? Deixa escritora de literatura infantil e também gosto muito de contar histórias também nos eventos, né? Atualmente estou como vice-presidente do coletivo Escritores de Fortal e esse projeto, né, chamado Quem Somos, foi um projeto idealizado pelo David Juan, que foi o fundador do... Eu acho que você tá sem imagem. A Ana Carolina. Eu estou te vendo, estou vendo nós dois. É porque quando a gente inicia a live, tem esse probleminha mesmo. Não dá para aparecer os integrantes, mas eu consigo te ver bem direitinho, nós dois, na tela. Ok. E direitinho também, tá com conexão boa. E
projeto, como eu estava falando, foi idealizado pelo David Kuan, né, o fundador do nosso coletivo, e organizado pela nossa primeira secretária, a Ana Carolina, tá bom? Então, vamos começar. A gente quer conhecer um pouquinho de quem é o Vitor, então você pode se apresentar, falar um pouco da sua biografia, os trabalhos que você já fez e como você conheceu o nosso grupo Escritores de Portal, tá bom? Ok. Eu sou Vitor Pinto Tabosa, eu sou natural de Pentecoste, no Ceará. Morei em Fortaleza por muitos anos e escrevo. Comecei a escrever mais ou menos uns 15 anos, como uma forma de terapia. E retomei essa vontade de escrever nos últimos anos, novamente como uma forma de terapia. Mas agora eu já penso em publicar uns textos e tal, publicando textos no Instagram Histórias do V, esse que eu tô agora. Tô tentando ter uma certa frequência de publicações e textos diferentes. As imagens que eu uso, eu gero via IA. Antes de voltar a escrever, eu estava trabalhando na área de dados e tal, então eu sei mexer com dados, sei mexer bastante com computadores e inteligência artificial. Tenho essa prática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fica à vontade se você quiser responder ou não. Você Ok. falou, né, que iniciou a escrita como uma forma de terapia. Foi algum momento de dor que você passou, a perca de algum ente querido, ou algum mesmo problema sentimental que te levou a escrever como uma forma de terapia? Foi mais uma coisa, uma vontade de extravasar sentimentos. Eu tinha perdido uma pessoa um ano antes e estava começando a me apaixonar por uma outra pessoa e resolvi extravasar tanto sentimentos de luto quanto sentimentos de amor através da escrita, basicamente. Aí eu extravasava, mas não mostrava para ninguém, até que um dia uma bibliotecária viu eu escrevendo na biblioteca, eu tinha o horário do intervalo para escrever. Ela gostou dos meus textos e pediu para publicar durante a semana literária da escola. Aí os meus textos foram espalhados por toda a escola, basicamente. Uhum. E aí deu início. Basicamente, a sua escrita, você gosta mais dessa área crítica, né? Abrange outras áreas também, que eu vi que você participou do nosso livro Mulheres de Portal, com um conto muito lindo. Particularmente eu gostei muito, que é a Ana e o Espelho. Você Sim. também, você tem, gosta mais dessa área do conto, ou você é bem eclético? Eu tinha começado a escrever mais textos de pensamentos e tal, sentimentos. Aí resolvi escrever um livro de fantasia que eu nunca publiquei e tal, tem cerca de 100 páginas, mas eu quero reescrever ele inteiro. Já escrevi roteiro para de jogos também, só que os jogos infelizmente não foram para frente. E também já escrevi contos, mas os contos foram mais recentemente, quando eu tô fazendo um curso de escrita na Metamorfose, no Metamorfose, no curso de escrita. Aí, né, nesse curso, eu estava no módulo de contos. Aí eu resolvi, vou usar o que eu aprendi durante as aulas no grupo de escritores e resolvi aplicar as técnicas que aprendi na aula de conto para escrever o conto, Anil e o Espelho. E tem um outro conto chamado Fios de Esperança, que vai estar numa coletânea de livros do próprio curso, que o livro vai se chamar Toda Forma de Amor. Que legal. Já tem uma previsão de quando vai estar sendo lançado esse livro? Lá no final do ano, mais ou menos, vai ser várias pessoas e tal, vários alunos, e o meu tá lá no meio. E voltando assim àquela primeira pergunta inicial, como foi que você chegou até o coletivo Escritores de Portal? Alguém te indicou? Você já seguia a No página? Instagram. Chegou um anúncio no Instagram mesmo. Aí você resolveu se inscrever para participar do coletivo. Você já tinha participado de outros coletivos? Ou participa de outros coletivos? Não, eu tô voltando a escrever há mais ou menos 1 ou 2 anos já. E tal, eu tinha parado mais ou menos com os meus 22 anos, hoje eu tô com 30, voltei aos 28.
Passei 6 anos sem escrever nada. Aí quando eu tava, na época, eu tava tentando voltar a escrever com uma constância um pouco maior, eu vi a possibilidade do coletivo, de ter um ambiente de escrita colaborativo, com mais pessoas, para ter uma observação um pouco maior. Então eu resolvi tentar participar. Eu sei que você já me contou, né, que você começou a escrever como uma forma de terapia. Mas me conta assim, inicialmente você já tinha se inspirado em alguém, algum professor, ou você vem de uma família muito leitora e isso te levou a escrever, Foi ou um surgiu pouco. realmente como uma terapia mesmo para você extravasar? Foi mais extravasar mesmo. A minha família não é muito de leitores e nunca tive um professor que inspirasse tanto na parte de literatura, de escrita. Tive ótimos professores. O professor de literatura que eu tive, ele tinha aulas engraçadas e bem informativos, professor de filosofias também, história, mas nenhum deles era voltado para a gente incentivar a gente a escrever, a mostrar o que a gente consegue tirar da gente através da escrita e coisa e tal. Foi mais uma coisa que partiu de mim, eu na época eu estava começando a me apaixonar pela primeira vez, eu comecei a ler uns poemas para entender o que é o amor na visão dos outros. Eu até publiquei um texto esses dias que é sobre isso, o nome do texto é Quando o Poeta Descobre o Amor. Eu falo um pouco disso no texto. E foi basicamente isso. Aí eu pensei, vou tentar fazer uma coisa parecida. Aí, aprendi soneto de fidelidade, li alguns livros do Pablo Neruda, li alguns poemas do Camões, alguns sonetos do Shakespeare e tal. Foi basicamente assim que eu comecei. Você tem planos de publicar assim, um livro solo, com os seus ou com poesias? Ou você pretende continuar publicando em antologia? Eu já tenho um livro que está quase finalizado, tem que passar pela parte de edição e revisão, que ele tem no Word, ele está com umas 87 páginas, que é um livro de pensamentos filosóficos, basicamente, de crônicas, de filosofia. Eu até publiquei algumas delas no próprio Instagram e tal, são os textos que estão com imagens em colorido. São cerca de 70 textos específicos em assuntos de pensamentos filosóficos que eu tive nos temas de desespero, delírio, destruição, desejo, sonho, morte e destino. São 7 capítulos em total. E deixa eu te perguntar, Vitor, voltando a Ana e o Espelho, porque eu gostei muito Sim. desse conto e fiquei muito curiosa para saber mais sobre a personagem. Aí eu queria saber de você, se você pretende, sei lá, ter uma continuação, né? Falar mais, se já tem, né? Porque lá no livro Mulheres de Fortal, fica assim, como se tivesse uma continuação do conto, né? A ideia, na verdade, que eu queria ter feito com o Anil Espelho era um conto de até 20 páginas e já passar da história da Ana para a história de outra pessoa do grupo de terapia. No caso, podia ser Eu estava pensando em fazer meio que um livro de contos focado em 5 personagens diferentes, cada um com 10 a 15 páginas de conto de suas histórias e vivências, com seus traumas específicos e o que levou eles àquele grupo de terapia. A Ana, ela tinha acabado de chegar, eu ia colocar pessoas que já estavam antes, que estavam em processo de recuperação terapêutica um pouco mais potente, assim por diante. Mas o projeto que eu estou focado no momento é o livro que eu estou com o título prévio agora de Pensamentos Perpétuos. Eu particularmente eu gostei muito e assim a sensibilidade com que você descreve a personagem, a riqueza de detalhes, né? Essa personagem é uma personagem real ou é uma personagem fictícia? Eu baseei um pouco no real e fictício. As experiências que ela tem de ansiedade e de depressão são experiências que eu tive de ansiedade e depressão, são parecidas. O sentimento de ansiedade e depressão que ela passa são sentimentos pelos quais eu já passei. Mas a história dela é uma história própria. Eu sei. Você tem alguma, assim,
experiências de pessoas da família, principalmente figuras femininas, que já tiveram assim problemas emocionais, né, depressão, que pudessem também ser colocadas nas suas poesias ou nos seus contos, ou não? As personagens você vai criando e vai descrevendo de acordo com os seus sentimentos que você já vivenciou. No meu caso, a minha família é composta de mulheres, em sua maioria, que infelizmente não expressam tanto a parte sentimental. Elas tentam ser muito fortes e acabam não externalizando a tristeza delas e a ansiedade. Elas sempre fazem isso para poder aguentar muito o mundo e tal. Então, se elas têm ou já tiveram ansiedade e depressão, muito dificilmente eu iria saber. Porque a gente vive numa sociedade que, principalmente aqui no interior do Ceará, a gente passa por uma dureza de. Os sentimentos eles atrapalham a vida muitas vezes. A sensação que passa é essa. Eu gostaria de saber, sinceramente, se tem pessoas com ansiedade, depressão, para eu poder ajudar. Porque eu assumo que eu tenho essa doença, é uma doença crônica e tal, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. E é bom, Então, conversar sobre é tranquilo. e é bom falar que, como você mesmo falou no início da nossa entrevista, que a literatura ela se viu como terapia, serve como terapia para Sim. você. E muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje nessa live podem estar passando por isso e não se sentirem confortáveis de externalizar isso verbalmente ou conversar com alguém, se abrir com alguém, né? E pode ter a literatura como essa ferramenta, né, de terapia, né? Depois que eu tive a necessidade da escrita aumentada e tentar escrever mais, eu consegui sair dos remédios, basicamente. Antes eu me medicava em terapia, hoje faz acho que uns um ano que eu não tomo nenhum tipo de medicação, não necessito mais. E sempre quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu uso aquele momento de desespero para tentar refletir o porquê, aí começar a filosofar, a pensar, e isso acaba gerando um texto, uma escrita. E ao extravasar esse sentimento, eu consigo sair desse momento triste para um momento de contemplação. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu percebi na sua escrita que você tem essa sensibilidade de assim, pelo menos a mim me tocou muito como mulher. Isso te ajuda a entender melhor a alma feminina, a se relacionar melhor hoje com uma mulher, com uma companheira? Essa tua sensibilidade com a escrita, com esse universo feminino, porque realmente, quem não leu, viu, gente? Vocês podem adquirir o Mulheres de Portal e vocês leiam esse conto que vocês vão ver, vocês vão se apaixonar, porque eu fiquei encantada com esse conto e queria mais e mais conhecer profundamente a Ana. E aí eu queria saber de você, se isso te ajuda a se conectar melhor com o universo feminino. Sim, ao escrever uma personagem feminina, eu tive que me ater aos sentimentos que eu acho que aquela personagem tem, porque são vivências hiper diferentes que uma personagem feminina tem que uma personagem masculino tem. Então, a parte da vulnerabilidade dela, eu me baseei muito nas mulheres que eu conheço do interior, que tentam não se vulnerabilizar, e só depois de um baque gigantesco é que elas tentam se abrir para outras mulheres também. Porque tem esse lado de que pode parecer muito clichê, mas a sensibilidade normalmente que os homens transparecem não é tão profunda, ou então fica muito numa coisa rasa de fazer ou não fazer. Então, eu pensei nisso e resolvi tentar buscar essa empatia, tentar me colocar no lugar da personagem e imaginar o universo que ela vive. Eu também fiz não aparece a descrição dela, da pessoa física dela, mas na parte roteirizada e tal, e planejamento, eu pensei na aparência que ela tinha, uma tatuagem, outras informações que ela tem que desenvolve melhor a personagem e aprofunda ela ao máximo. Então eu tentei adicionar o maior número de detalhes possível para que ela ficasse incrível. Para quando eu fizesse ela viver e tal, e aparecer na história, ela fosse um personagem. Uma Ficou, mar... pessoa que você conseguir se identificar. Ficou maravilhosamente escrito. Parabéns. Realmente
Deixa eu te perguntar uma coisa. No início da sua carreira como escritor, assim, geralmente, né, a maioria dos escritores, eles se sentem um pouco inseguros, né? Ou outros se cobram muito, né? E aí eu queria saber de você. Você é muito autocrítico com o que você escreve? Ou você não tem essa preocupação? Você vai deixando a emoção te guiar? Ou você pede para alguém dar uma olhada nos seus escritos, para você refazer alguma coisa que não ficou legal? Como é que é o seu processo de criação literária? Para um texto curto, eu normalmente começo a partir de uma ideia. Aí eu vou desenvolvendo essa ideia durante o texto, os argumentos e tal. Já um processo, aí eu vou só escrevendo, vai saindo, eu vou escrevendo, e aí depois disso eu paro o texto, deixo ele dormir por algumas horas, aí eu volto para ele, analiso, vejo, aí por ter um pouco mais de dinamismo, eu utilizo um pouco de inteligência artificial para analisar o texto, para ver se aquela mensagem que eu estou passando no texto está sendo vista e entendida. E aí, quando eu vejo que tá, por exemplo, tem algumas vezes em que eu escrevi um texto que eu pensei que ele estava voltado para o sentimento de desespero. Mas quando eu fui reler ele, eu vi que, pô, esse texto ele combinaria muito mais com o tema de destino. Aí então eu fui lá, li, reli e reorganizei textos e tal. Então eu tento fazer isso. E também tento ver que tipo de inspirações podem me levar a entender melhor o texto e a melhorar ele. Por exemplo, nos textos que eu estou fazendo do Pensamentos Perpétuos, eu uso bastante filosofia existencialista. Então eu vou lá, estudo um pouco sobre filosofia existencialista, alguns conceitos, e tento aplicar isso na escrita também. Sem querer tomar a ideia de ninguém. Quando eu realmente estou usando um conceito que é de alguém específico, eu vou lá e coloco. Por exemplo, o mito de Sísifo, que eu cito algumas vezes, eu falo que eu vi o mito de Sísifo no livro de Camus sobre existencialismo. Já quando eu faço uma história de conto, eu planejo a história como um todo. Eu planejo personagem a personagem e depois disso eu vou desenvolvendo aos poucos e de preferência lendo e relendo com calma para a história ficar coesa, não ter um furo de roteiro ou coisa do tipo. Nós sabemos que trabalhar com a literatura, com o livro, principalmente para a gente que não tem patrocínio, não tem muitos incentivos culturais, né? Apesar de o Sim. governo ter alguns editais, né? Mas são poucos ainda essas iniciativas. Eu queria saber de você o que é que te deixa desmotivado às vezes e você fica pensando, poxa, às vezes eu penso em desistir, ou nunca passou isso pela sua cabeça. Eu já desisti uma vez quando eu tinha 22. Eu estava na faculdade de Direito e eu tinha um sonho de ser escritor ainda. E eu sentia que esse sonho estava me segurando. Eu tinha aquela opção ainda em mente e acabei enterrando esse sonho durante mais ou menos 6 anos. E quando eu tentei retomar ele, eu não retomei como uma profissão inicialmente. É mais como uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vou mostrar para quem quiser ver. Então, eu vou publicar o livro, mas eu não pretendo gastar muito dinheiro com isso, porque eu tenho as contas para pagar, tenho que cuidar da minha filha, tenho que fazer a minha parte como pai. Então, eu tento focar nisso, de usar a escrita como uma forma tanto de terapia, como uma forma de mostrar ao mundo o que eu penso. Então, no momento a escrita está sendo para mim mais para isso do que uma profissão atualmente. Mas se em algum momento tiver um momento de virada, o meu livro vender bastante, coisa e tal, o que já me desmotivou foi não ter um ambiente interessante, falta de incentivos também, tanto na parte pessoal quanto até mesmo na luta diária dos escritores. Eu pesquisei bastante sobre como é ser um escritor no Brasil e realmente aquilo me desmotivou a tal ponto de eu querer enterrar o sonho de ser escritor. E enterrei por bastante tempo, mas estou tentando retomar. Porque Ainda bem, os sonhos nunca morrem. verdade. Ainda bem que você não fez isso, porque você escreve divinamente bem, viu? Obrigado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você era criança, você
era uma criança que era mais leitora e você acha que o fato de ser leitor, um leitor assíduo, ajuda no processo de ser um escritor? Sim, eu não fui uma criança pequena leitora. Eu comecei a ler mais na adolescência. Eu teve uma época do pro ensino médio em que eu levava a Divina Comédia por debaixo do braço, tentando entender o que o Dante Dante queria da vida. Que ô escritazinha difícil. Aí, na adolescência, eu voltei mais para a leitura, li bastante gibis, bastante quadrinhos, comecei a ler um pouco livros de ficção científica, fantasia, e quanto mais eu escrevia, quanto mais eu lia, mais fácil ficava de escrever. Porque a gente tem referências. Por exemplo, eu percebo hoje que o livro de fantasia que eu escrevi, ele puxa tanto para os isekais japoneses, que são aquelas histórias de novos mundos, você é teleportado para um mundo novo e assim por diante, quanto em histórias de fantasia sombria que eu li em Berserk e um pouco do realismo que eu lia no Bernard Cornwell, por exemplo. Eu não conseguia imaginar as cenas de batalha, por exemplo, de uma forma linear. Eu ficava imaginando o que cada personagem, cada ponto está fazendo ao mesmo tempo, como se fosse uma câmera vendo em diferentes ângulos o que está acontecendo ao mesmo tempo, sem deixar a cena de ação parar. Não ficar focado somente em uma luta. Vai de uma luta, vai para outra, tentando ver diferentes pontos. E isso eu via bastante um pouco no Cornwell. Ele pegava muito visão de primeira pessoa, mas também eu via isso, eu acho que em Kingdom, que é um outro mangá, que ele é um mangá de guerra. Então, dependendo da leitura que você tem, você consegue ter melhores interações. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fazer poesias, porque eu não sei fazer a métrica. Mas se eu passar a ler mais poemas e tentar, a prática vai levar você a conseguir fazer aquilo. Os textos que Então, você escreveu e os contos, tem aquele que é o seu xodó, assim, em especial, e você diz, cara, eu me superei, né? o conto mais recente que eu tentei fazer recentemente foi adaptar a Anne e o Espelho para uma linguagem em segunda pessoa. No caso, tentando fazer a visão ser do leitor lendo sobre ele mesmo. Você é isso, você é aquilo e tal. E ficou muito visceral. E eu acabei não conseguindo continuar a escrita dele. Foi o conto mais recente que eu tentei escrever foi dessa forma. Tentar mudar o ponto de vista da história da Ana do Espelho, para fazer a pessoa entrar na história com mais força. E esse desafio foi um dos que eu gostei de fazer, mas infelizmente ele me fez me sentir mal ao escrever aquilo. Porque a história estava muito, muito pesada. Estava muito visceral. E deixa eu te perguntar, e como foi a tua experiência em participar de uma literatura basicamente, a princípio, feminina, né? Entrar nesse universo. Para você foi confortável? Porque às vezes a gente vive numa sociedade ainda onde o machismo está muito enraizado, né? Como foi para Sim. você participar dessa antologia? Eu fiquei. Tipo assim, eu vi que precisava de mais autores. Eu inicialmente não queria participar, porque eu achava que se vai ser uma coisa que é focada em mulheres de Fortaleza, o ideal seria que a maioria dos escritores fossem mulheres de Fortaleza, assim por diante. E tal. Que eu não queria fazer aquele negócio de mansplain, de tentar explicar a vivência feminina sem eu ser uma mulher, e assim por diante. Mas quando abriu para os homens, eu pensei, tem essa história que eu gostaria de escrever. Então eu pensei na história, escrevi e tentei ser o mais sensível possível, mas sem querer roubar a voz de ninguém. Eu tinha esse receio de estar numa antologia que é focado em mulheres e tal, e por estar lá dentro como um homem seria um pouco me intrometer no sentimento alheio. Eu me senti um pouco assim. Mas deixa eu te falar, eu acho que você foi, assim,
muito importante, muito especial também na composição dessa antologia, porque assim, eu como mulher vejo assim essa acessibilidade masculina que deveria existir, né, em todos os homens, para que a gente construísse uma sociedade mais evoluída, né, principalmente no que a gente tem vivenciado hoje em relação à violência contra a mulher, né? Então assim, eu achei que você foi um exemplo, um testemunho de que um homem pode ser sensível à mulher, né, ao universo feminino e sem carregar esse estigma de que ele é um homem afeminado, porque não é um macho alfa, né? Eu acho que a gente devia ter mais pessoas escrevendo sobre isso para servir como exemplo. Você acha que você é uma inspiração assim para homens? Isso é o fato de ter uma filha, né? Você tem uma filha. Isso te ajuda também a querer ser um cara melhor, ser um exemplo? Sim, eu tento ser um bom exemplo para minha filha. Nem sempre consigo, muitas vezes falo palavrão em excesso perto dela e ela fica me corrigindo, papai, sem palavra. Eu não falo com ela palavra específica, só que ela fala de extravasar rapidamente um sentimento e tal. Aí eu acabo falando. Mas ela vai lá e me corrige, eu peço desculpas. E, sei lá, eu acho tão besta, tão idiota esse movimento Red Pill de homem não tem que sentir porra nenhuma e tal. Eu só acho, tipo assim, eu estou solteiro há pouco tempo, mais ou menos um ano eu estou solteiro já. E o que eu tenho visto em aplicativos de relacionamento, sempre quando eu converso com algumas mulheres, a impressão que dá é que os homens estão meio burros, ou não conseguem conversar normalmente, ou já acham que a mulher é interesseira, já acha mil coisas da pessoa sem conhecer ela e tal. Isso, aí eu fiquei pensando, pô, então ser minimamente normal é um diferencial hoje em dia. Ser educado e enxergar a outra pessoa do lado já é muita coisa. Isso me pegou forte. Eu achei isso uma barbaridade até. Eu estava num relacionamento de 10 anos e tal, então não conhecia como os relacionamentos dos outros estavam fluindo. Eu achei isso muito esquisito. Até. Em relação, assim, ainda nessa pauta, né, uma pergunta mais intimista. É, em relação a como foi a sua criação familiar, você vivenciou, assim, momentos em que seu pai, ele tinha aquela cultura mais machista, que o homem não chora, e talvez por isso você quis, assim, externalizar na literatura, na escrita, uma outra forma de ver o homem, né, de uma outra maneira. No caso do meu pai, ele é uma pessoa que é machista às vezes e tal, como qualquer homem da idade dele hoje em dia. Foi criado de uma forma um tanto brusca, bruta e tal. Então, eu via nele uma coisa que eu não gostaria de seguir. Então, a forma como ele tratava os sentimentos dele fazia eu querer não ter aquilo. Então, realmente foi uma coisa parecida com isso, de eu enxergar nele uma coisa que eu achava muito pesada, então difícil. Se ele se abrisse mais para o mundo, talvez ele fosse uma pessoa. Que ele é uma pessoa excelente, mas ele podia ser uma pessoa melhor do que ele é hoje, se ele não prendesse tudo que tem dentro dele. Deixa eu te perguntar, você tem algum projeto para o futuro, planos para o futuro, de assim, um sonho grande que você gostaria de realizar ou não? Você está escrevendo, está deixando a vida trazer. Como é que você se projeta no futuro? Tem algum grande sonho? O meu sonho na parte da escrita, inicialmente, quando eu comecei a escrever, principalmente a parte de fantasia, era fazer um livro meu se tornar um jogo de videogame, no caso, que eu jogava bastante videogame e tal. E aí eu tinha esse sonho de escrever um livro, a história ser boa e virar um jogo. Esse era um sonho que eu tinha na parte da infância e da parte da adolescência. Já hoje, o sonho que eu tenho com a parte da escrita é escrever sem ter que me preocupar tanto ainda.
fazer o meu livro Pensamentos Perpétuos, terminar ele, publicar, fazer outro livro, publicar, revisar aquele livro que nunca foi publicado e tal, fazer ele melhor e publicar também. E se as vendas e se minha capacidade como escritor for o suficiente para viver somente disso, então eu vou ter realizado o maior sonho da minha vida, que é viver de escrita. Que bom. Eu queria te agradecer, né? Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Foi muito bom esse bate-papo, conhecer um pouquinho você. Parabéns pela sua forma de escrever, a sua forma de ver o mundo, pela sua escrita ser uma escrita também que pode ser usada como um remédio, né? Uma terapia, assim, para ajudar outras pessoas, homens que têm mais dificuldade de se abrir também, né? Então, assim, eu te parabenizo. Gostei muito, realmente, né, do seu texto. Que você participou da nossa antologia, foi muito especial para nós. Com certeza que quem lê vai concordar comigo, que foi uma escrita muito sensível. E, assim, parabéns pelo seu dom. Você preparou algum texto, alguma coisa para falar para a gente, né? Para a gente encerrar a nossa live? Ou gostaria de dizer alguma coisa, uma mensagem? Eu estava fazendo ler um dos textos do livro e tal. Eu estava hoje escrevendo meio que alguns prefácios de cada capítulo. Então, se você quiser, é só pedir um texto, por exemplo. As opções são é, desespero, delírio, destruição, desejo, sonho, morte e destino. Qual você Pode quer? Eu vou ler o texto que eu acho melhor, um texto que eu acho bom de um deles. ser sonho. Sonho? Pronto, eu vou ler aqui. Ordenando a bússola. Existem momentos em que a cultura explode dentro de nós e retorna ao mundo. Certa vez, assistindo um filme, duas cenas estilhaçam a minha percepção e criaram novos sentidos para a vida. Na primeira, um pai tenta impor ao filho um caminho que considera inato, transformá-lo em pastor, prendê-lo à igreja por meio da música. Garantindo ali um amparo da comunidade. É um destino seguro, calçado por afeto e aprovação. O filho, porém, permanece fiel ao seu próprio sonho, tocar blues. Escolhe a trilha incerta, sem apoio dos que o criaram. Admirei aquela coragem. Lembrei-me de quantas vezes preferi a segurança ao sentido, nutrindo o meu sonho às escondidas, quase envergonhado de assumi-lo. A segunda cena traz o protagonista num palco, cantando Mentir para Você, uma composição dedicada ao pai. Ele pede perdão por não corresponder ao sonho paterno, e até aí, até a parte de si também desejava agradá-lo, porque o seu coração pertence a outro lugar. Ao tocar, sua voz atravessa o espaço e o tempo, fazendo ecoar raízes ancestrais, projetar brotos futuros, passando presente e passado, e por vir condensando em um único acorde. Naquele instante, senti que algo em mim mudava, embora levasse tempo para compreender a extensão da mudança. Essas duas imagens revelam a coragem necessária para trilhar um caminho que só cabe a um, que cada um pode percorrer, uma bússola inalcançável pelo que nos traduz, que nos dá do deleite e o sentido. Essa jornada não ignora o passado, herdamos os sorrisos e angústias de quem veio antes. Podemos acolher seus sonhos quando nos fazem bem, ou confrontar aquilo que julgamos errado, mas nunca ao preço de abandonar o nosso. Assim seguimos criando nossos próprios passos, para que, quando a morte chegar, depois de tantos sonhos, desejos, destruições, delírios e desesperos, possamos amar tudo que vivemos e chamar a nossa soma disso de destino, um legado que ofereça à próxima geração um chão firme, sem jamais escolher por ela o rumo que deve seguir. Que lindo, que profundo. Bem, então, Vitor, você não pode deixar o seu sonho morrer, tá bom? Pode engavetar, como você engavetou muitas vezes,
mas nunca deixar o seu sonho morrer, porque nós precisamos de homens como você, pessoas como você, tá? Estou muito feliz, né, de ter conhecido você pessoalmente lá na Bienal do Livro, de estar te conhecendo um pouquinho melhor aqui nessa live. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou a gente essa noite também gostou muito de conhecer um pouco mais sobre você, tá? E muito obrigada por fazer parte do nosso grupo. Te desejo felicidades, tá bom? Tudo de bom. E muito obrigada por ter participado dessa noite aqui com a gente, tá bom? Então, obrigado. Tchau, tchau, parceiro. Mas tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijão para todo mundo que assistiu a gente nessa live, que acompanhou essa live de abertura do nosso projeto Quem Somos, em homenagem ao mês do escritor. E as lives vão continuar durante todo esse mês, vão ter outras pessoas entrevistando integrantes do nosso coletivo. Eu também vou ser entrevistada, vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais sobre mim, tá bom? E quem quiser conhecer também as obras literárias do Vitor, né, as antologias, pode acessar o seu Instagram, né? Sim, sim. Todos os textos, há muitos textos que eu estou publicando são voltados para textos criados num dia ou um dia anterior. E alguns outros são do próprio livro que eu estou escrevendo. Tá certo. E as antologias a gente pode acessar qual site de qual editora, para quem quiser adquirir? É da Metamorfose, mas acho que ainda não está na parte de venda. Feito pela Metamorfose. Tá bom. Pois tá bom, meu querido. Pois muito obrigada, uma boa noite. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Fiquem bem. Fiquem bem também, viu, pessoal? Obrigada por terem prestigiado mais uma live. A gente se Tchau, vê. tchau.